Oi, meus amores! Hoje a gente vai fazer o meu primeiro tutorial aqui no YouTube. A gente vai mostrar como que eu preparo minha pele, né, para uma maquiagem mais do dia a dia, que é a que eu praticamente uso sempre. Então, vou ensinar vocês desde a limpeza até um cuidado com alguns dos cremes que eu preparo, com o primer e a maquiagem um pouquinho, né, dando detalhe também na minha sobrancelha. Vou começar limpando minha pele com a loção micelar da Bioderma. Ela limpa bem minha pele e também serve como demaquilante. Então eu vou tirar o creme que eu passei de manhã e vou aplicar no meu rosto. Aí qualquer algodãozinho serve, né? O que vocês acharem melhor. Vou tirar um pouquinho aqui do creme que eu passei. Que toda manhã eu preparo a pele para receber ou só o protetor solar ou a maquiagem, né? Então já dá esse frescor no rosto e limpa. Ó, tá vendo? Eu passei o creme acho que faz 2 horas e olha como saiu escurinho. Aí dá uma secadinha, um pouquinho. Aí eu gosto de preparar minha pele com alguns cremes, porque em algumas regiões do meu rosto a minha pele ela é oleosa e outras ela é seca. Então eu hidrato por completo, né? Muita gente pode falar que eu uso muitos produtos, mas pra mim funciona muito bem no resultado que eu sempre quero. Então eu começo aplicando esse gel para os olhos, que é da Biosense, enfim, que ele tem ajudado a clarear. Eu até falei nos meus stories no Instagram. Que legal! Depois de limpar minha pele, gente, tá em obra aqui, tá? Então vocês vão acostumar, porque em alguns vídeos vocês vão ouvir barulho, tá complicado, mas enfim. Continuando, gente, então eu aplico ele. Difícil. Continuando, então eu aplico ele na região dos olhos, que ele ajuda a minimizar e ele ajuda na hora que eu passo o corretivo também. Então eu pego um pouquinho, deixa eu pôr aqui, ó, sempre com esse dedo, que ele tem a sensibilidade maior, então eu pressiono aqui e aplico bem suavemente, tá? Eu aprendi isso com a minha dermatologista, então vocês não me julguem, porque todo mundo adora julgar quando eu tô passando os meus produtos de beleza. Então, aí eu aplico mais um pouquinho aqui e passo nesse sentido. Pausa. Gente, agora eu vou usar o Double Serum da Guerlain, que ele ajuda a renovar e reparar a pele, então ele me ajuda muito no preparo também da maquiagem. Aí eu aqueço um pouquinho na mão e aí eu faço nesse sentido, que é sempre de dentro pra fora, gente. Todo creme, todo sérum que a gente passa, então ele é sempre de dentro pra fora. Pra esticar a pele, é importante. Então apliquei. Aí ele é a mesma coisa, a gente deixa secar um pouquinho, porque depois dele eu passo o Black Bee, que ele também é da Guerlain. Ele é um hidratante bem intenso, então ele ajuda a reparar toda a falta de hidratação da pele. Então eu também recebo a hidratação na minha pele para poder receber a maquiagem para durar mais na minha pele. Ele é bem intenso. Como que eu vou? Aqui, ó, vamos ver se dá. O cheiro é delicioso, mas ele é bem intenso. Eu pego um pouquinho para não ficar demais. Aí eu espalho um pouquinho aqui, um pouquinho, para poder também de dentro para fora. E o resultado, quando você aprende a passar de dentro para fora, fica bem mais suave, ó. Agora, depois de preparar a pele com os hidratantes, agora eu vou passar o primer, que é esse daqui, que é o Lore, da Guerlain também. Eu mostrei recentemente ele até nos meus stories, que eu recebi ele da Guerlain, então ele tem feito um efeito bem legal no meu rosto. Ele minimiza muito os poros, então eu gosto de aplicar bem ele, ó, ver se dá pra ver, ele sai com essas folhinhas douradas, que é umas folhinhas de ouro, que aí conforme a gente espalha no rosto, ela vai diluindo. Então eu passo. Eu vou passar bem pouquinho,
só pra dar uma suavizada. Então eu passo nessa região, tá? Aqui eu tenho os poros bem abertos, então ele minimiza bem. Então depois de passar ele, a gente espera também secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou passar esse primer pra receber nos olhos uma sombra bem leve. E como que eu vou falar? Ele ajuda a receber a sombra e a fixar bastante nos olhos. Ele deixa um pouquinho mais forte. Então, vou passar. Ele é num tom de creme, ó. Aqui. É bem pouquinho, gente. Nada demais mesmo, nada em excesso, porque senão fica aquela marca. Então, eu aplico um pouquinho até o limite aqui da minha sobrancelha. A gente passa. Enquanto isso, o primer vai secando. Então, enquanto seca, eu gosto de começar pela sombra. Então, hoje eu vou passar uma sombra bem tranquila. Eu tô com uma paleta aqui, que é do Marc Jacobs. Ela você monta, então na Sephora tem. Vou mostrar os tons dela aqui. Ó. Então lá a gente consegue montar os tons. Então eu escolhi de tons neutros a tons mais fortes. E eu vou aplicar esses 2 tons aqui, tá? Que eles são para uma make dia a dia, só pra gente ter algo no olho mesmo. Eu vou começar aplicando com esse pincel da Sigma. Eu gosto de usar os pincéis da Sigma, tá? Eu acho que na Sephora tem também alguns modelos. Ele é uma marca americana. E eu acho que o resultado da make com ele fica bem mais incrível. Então, eu vou começar aplicando. É bem suave, é só pra dar um tom. E a sombra da Marc Jacobs, ela é bem pigmentada. Até outro dia eu fui passar esse tom suave, eu passei mais do que eu devia pela pigmentação dela, porque eu tô acostumada com um pigmento mais leve. Então eu passo aqui. Depois eu vou pegar com esse aqui, ó, pra dar uma esfumada. Então eu vou pegar aquele tomzinho um pouquinho mais claro. Ó como ele pega bem o pigmento nele. Aí a gente vem e passa. Só de leve pra dar uma clareada. Eu gosto na make do dia a dia clarear o olhar, porque às vezes eu jogo um delineador ou um lápis. Então ela fica bem suave. Então por enquanto vai ser só isso de sombra que eu vou passar. Porque quando eu fizer a minha sobrancelha, aí eu finalizo essa parte com um pouquinho de sombra que ilumina o olhar. Então já secou o meu primer. Hoje eu vou passar essa base, que é a Aqua Nude, também da Guerlain, porque ela dá um efeito bem natural na pele. Eu tenho apostado muito em menos é mais. Então, pro dia a dia, eu acho essencial a gente mostrar a nossa pele. Então, por exemplo, eu tenho muita sarda, eu tenho meu melasma, que eu sempre conto pra vocês. Então, eu acho que eu tenho que mostrar um pouco disso. Eu não posso só ter uma make bem carregada. Então, eu tenho deixado a make mais carregada, mais produzida, pra noite ou pra quando eu vou fazer algum evento ou alguma sessão de fotos. Então, eu aplico na minha mão mesmo, ó. Aplico um pouquinho. Muito, né, por sinal. Eu uso esse outro pincel aqui, ó, da Sigma, que ele é nesse formato. Então ele pega o rosto de todos os lados, de todos os ângulos. Ele é muito bom, ele é 3D. Então, passei e vou aplicando. Eu vou espalhando, porque depois eu vou com a esponjinha. Eu gosto de aplicar dessa forma, tá? Tem gente que aplica diferente. Então, conforme vocês sentem na sua pele, vocês vão aplicando. Tem muita gente que pede pra eu fazer maquiagem, mas, gente, é muito difícil maquiar a pele alheia. Eu sou prova disso. Eu morro de medo de errar na pele dos outros, ó. Eu espalhei. Aí agora eu vou pegar essa minha esponjinha. Eu já molhei ela um pouquinho e sequei. Aí agora eu vou só dando a cobertura certa, espalhando, para não ficar em excesso, para sair na esponjinha também tudo o que precisa. Aqui. Esconder as minhas espinhas, que essa semana eu fui premiada por elas, né? Mereço. Então, ó, pra mim, eu achei que minha pele já tá boa, já tá com a cobertura que eu queria, de uma pele natural. Aí, às vezes, eu intercalo o corretivo. Às vezes eu passo antes da base e às vezes eu passo depois. Hoje, como eu comecei pela base, eu vou passar depois. Eu uso
esse corretivo, ele já tá super no final da Makeup Forever. Aqui, ó, como ele é. Ele tem todos os tons pra minha pele de corretivo e contorno. Eu uso muito o rosa, porque a minha olheira, ela é mais escurinha, que eu posso usar o rosa com verde. E esse aqui pra região abaixo das olheiras, que eu gosto de fazer aquele V que todo mundo gosta de fazer também, que a gente vê muito. E eu aprendi também online. Então eu vou aplicar um pouquinho. Eu pego, como tá no final, eu pego com o dedo e passo assim mesmo, gente. Eu não tenho um pincel pequenininho pra aplicar do jeito que eu gostaria. Então eu pego e passo assim, ó. Às vezes eu exagero no corretivo, mas depois eu reparo com o pó translúcido e com um pouquinho de pó normal, que nem sempre eu passo no meu rosto. Então, aí eu venho com a esponjinha menor, que ela é mais para essas regiões. E venho também dando o acabamento certo, para não ficar demais e nem ficar muito branco, ó. Aqui. A make não vai ficar perfeita, tá? Mas já é um começo pra gente ver como que eu preparo minha pele, porque vocês sempre perguntam como que eu preparo minha pele pro dia a dia. Aí eu também pego um pouquinho, às vezes, do corretivo e passo quando eu tenho as espinhas. Hoje eu não vou fazer pra gente demandar um pouquinho mais para outras regiões do rosto. Aí pronto, passei o corretivo. Aí eu vou com os Meteorites da Guerlain, que eu vou abrir pra gente ver. Quer ver? Olha aqui, ó. A Guerlain ficou muito famosa no Brasil há 8, 9 anos atrás com ele. Olha aqui, ó. Ui, até caiu um. Tá vendo? Ele é um pó translúcido que ele também ilumina e ele serve para ajeitar a maquiagem aonde ela deve ficar para não derreter, não espalhar. Então eu gosto de usar esse pincel, que ele também é para pó. Só que o que eu aprendi? Conforme eu fui me maquiando, gente, eu deixei de usar o pó no meu rosto, porque o pó craquelava muito a minha pele. Então eu comecei a usar mais a base líquida e o pó translúcido, que ele dá o resultado que eu quero pra minha pele e não craquela, que eu acho muito feio quando uma maquiagem craquela. Eu acho que é um sinal que a pessoa passou muita maquiagem. Então você vem com o pincel aqui, ó. Aí você dá uma afofadinha, ó, tá vendo? E aí você vem. A Guerlain ensina que a gente tem que passar em movimentos circulares, mas nem sempre com a correria dá tempo de fazer esses movimentos. Então eu passo muito aqui nessa região das bochechas das maçãs, porque é uma das regiões que meu rosto mais demanda desse pó translúcido. E ele dá um brilho, então é bem legal. Eu passo um pouquinho aqui na região da testa e no T do rosto. Aqui. Ele ajuda a acomodar mesmo a maquiagem. É bem gostoso e dá uma suavizada em tudo. Então, passei ele. Aí, agora, como ele já deu uma ajeitada na minha base, agora eu vou fazer o contorno. Eu tenho apostado muito em um contorno com... São pós, né? Então, eu tenho esse terracota da Guerlain, que é uma edição especial, mas tem na Sephora também, chama Sous les Paumières, tá? Então, ele é muito bonitinho a caixinha, ele vem com espelhinho. Opa! E aí aqui ele vem com o bronzer e um blush. Então ele é muito prático porque em um produto eu tenho duas funções e eu consigo usar os dois como sombra. Então se vocês querem dar mais cor, fica bem legal. Então eu pego esse pincel aqui, ó, nesse formato. Eu acho que ele me ajuda muito no contorno do meu rosto. Então eu pego aqui um pouquinho e aí eu venho o contorno aqui pra realçar um pouquinho a maçã. Então a gente vem. E eu gosto de fazer o formato aqui na lateral, porque ele deixa também mais marcada essa região do rosto. Então a gente vem aqui e aqui nas laterais. E um pouquinho aqui. Como eu não tenho um pincel específico para fazer o meu contorno de nariz, e meu nariz aqui em cima ele já é muito fino, eu passo aqui só o bronzer, que ele afina mais um pouquinho, que essa parte do meu nariz eu acho que ela é mais gordinha, vamos dizer assim. Então eu pego só um pouquinho e passo. Pra mim é suficiente. Tem gente que faz um contorno bem maior, mas pra mim eu acho que não funciona. Aí eu pego, passo também aqui.
pra esconder a papada. Então, eu uso nesse sentido. Aí agora eu vou trocar o pincel. Vou usar esse mesmo, né? Esse mesmo terracota, mas agora eu vou usar o blush pra dar uma cor, né? Pra não ser só pálida a pele, que eu já sou branca demais. Então a gente vem, eu faço uns movimentos mais circulares. Eu gosto de aplicar mais na maçã mesmo. Às vezes, quando eu quero dar um ar mais bronzeado na minha pele, eu pego um pouquinho e passo aqui no nariz, que parece que eu tô um pouquinho queimadinha. Às vezes eu passo aqui e um pouquinho aqui só pra dar um tom. Vocês viram que eu mostrei o Meteorites, que a Guerlain ficou super famosa aqui no Brasil por conta deles. E eu tô amando esse perfume, que é da mesma linha. Ele tem um cheiro mais de pérola, um perfume doce. Eu achei incrível, eu tenho usado muito, então eu trouxe pra mostrar pra vocês que é da mesma linha do Meteorites. Ele vale muito a pena, ele é muito cheirosinho, dá vontade de passar em todos os cantos e na gente também. Mas voltando, eu passei então o blush terracota, só que eu acho que ele é mais discreto. Esse aqui é o blush da NARS, da linha Orgasm, que lançou no final do ano passado. Ele é bem pigmentado, ele dá uma cor bem forte, olha aqui ó, o tom dele. Ele fica muito bonito na pele, então depois do terracota da Guerlain, eu finalizo o blush com ele. Então no mesmo pincel do blush, ele tá sujo, gente, preciso fazer minha limpeza de pincéis. Então, pego um pouquinho e venho dando mais um tom em cima. Eu gosto de bochechinhas mais marcadas. Tem gente que faz primeiro a sobrancelha de tudo. Eu não gosto, eu acho que eu sempre erro minha mão quando eu faço minha sobrancelha antes. Então, eu faço depois. Um produto que eu uso muito, que eu descobri lá em Paris, é essa pomadinha, que é um gel da Nocibe. Não sei se eu falo certo. Ele é incrível, ele é no tom da minha sobrancelha. E eu tenho usado muito ele junto com o gelzinho da Benefit, que eu vou mostrar pra vocês. Eu passo primeiro a pomada e depois o gel. A Camila Coelho, ela tava ensinando que ela passa o contrário. Eu ainda não testei na minha, mas depois eu testo e eu conto pra vocês o que eu acho. Mas eu faço primeiro a pomada, porque hoje a minha sobrancelha ela é bem falhada. Eu já tive a micropigmentação nela, já faz uns anos que eu tento não fazer, porque eu tenho gostado de uma sobrancelha mais natural. Então, eu uso esse pincel, que ele tem as cerdas pra gente pentear e a pontinha pra gente aplicar a pomada. Que essa pomada ela é um gel, então é legal a gente sempre manter fechado, porque senão ele seca. Então eu venho... Não, mentira. Primeiro eu vou pentear um pouquinho. Às vezes eu deixo ela mais bagunçadinha mesmo, porque dá um ar mais natural. Então eu venho aqui e a gente começa a aplicar. Aqui... Vocês podem fazendo o efeito como se fosse fio a fio, o sentido de aplicar o pincel. Então aqui eu vou só cobrir um pouquinho das minhas falhas, porque o espelho tá até um pouquinho longe, então eu não consigo fazer o jeitinho da sobrancelha que eu gosto. Eu gosto de uma sobrancelha bem arqueada, bem pra cima. Eu acho que levanta o olhar, levanta o rosto. E eu falo que a sobrancelha é muito do nosso cartão de visita, porque ela diz muito da gente, né? Ela diz muito... Eu sou muito expressiva, então a minha sobrancelha diz muito de mim. Então aí aqui a gente vem no outro também. E aí eu faço muito esse movimento como se fosse o fio a fio. A gente não é legal pintar direto, tá? Não fica bom. Então a gente vem aqui. E outro dia eu até escutei falando isso, mas eu achei muito incrível. Eu me identifico muito. As sobrancelhas, elas não são gêmeas, elas são irmãs, então elas não são iguais. As minhas, principalmente. Eu falo que uma minha é muito mais levantada do que a outra. Eu tenho pavor. Mas, né, a gente tem que saber se adaptar ao que tem. Nenhum botox vai resolver a sobrancelha. Então, ó, eu dei uma levantadinha, eu dei uma definida na cor. E aí, agora eu vou finalizar a sobrancelha com o gelzinho da Benefit, que é maravilhoso. A Benefit tem as linhas específicas para sobrancelhas, então... ó, as cerdinhas. Ele é mini e você leva ele pra qualquer lugar. Às vezes você só passar ele e sua sobrancelha já dá um efeito incrível. Então, ó, aí eu passo. É como se penteasse, mas o fiozinho ele vai ficar quietinho no lugar onde ele tem que ficar. Ele não vai ficar sambando, que eu acho horroroso aquela sobrancelha que fica sambando, que a gente fica vendo
o fiozinho fora do lugar. Então, minha sobrancelha tá feita. Aí, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia passar um pouquinho de sombra aqui clara, porque aí ela vai aumentar mais o meu olhar. Então, cadê o meu pincelzinho? Eu vou pegar esse pincel, que ele é menorzinho, pra aplicar a sombra clara, pra iluminar essa região que eu falei. Então, é a mesma sombra que eu apliquei do Marc Jacobs. Então, eu venho aqui, ó, nessa região, vocês estão vendo como já ilumina? Aqui, ó. É bem pouquinho, e depois vocês vão ajeitando. Então, eu vou passar assim um pouquinho, e aí a gente vai espalhando. O legal é passar aqui também no final, ó. Que parece que tá bem definida, parece que a gente acabou de sair de fazer a sobrancelha. É bem legal. Aqui nesse lado também, ó. Olha como é muito pigmentada essa sombra aqui. Tem gente que passa um lápis que ele é iluminador. Eu não tenho ele, mas ele também é muito prático e faz o mesmo efeito. Então aqui, ó, aqui ficou até mais pigmentado que o outro lado. Mas dá pra gente só ver. Deixa eu ver aqui, ajeitar. Passar um pouquinho mais desse lado aqui. Aí fica mais ou menos assim, ó. Então, eu gosto porque ele levanta mais um pouquinho a minha sobrancelha. E como eu gosto da sobrancelha bem erguida, dá esse sentido, esse efeito que eu gostaria. Como a make do dia a dia, ela é básica, pra não ficar só com uma sombra, eu gosto de passar um pouquinho de kajal aqui nessa região dos olhos, aqui um pouquinho em cima. Então, eu tô aplicando esse aqui da Shiseido, que ele é da linha nova, que eu tive no lançamento, acho que há 1 ou 2 semanas atrás. Que ele aqui, ó, é o Nippon Noir 9. Aqui, ó. Acho que dá pra ver. Ele é super pigmentado. E o legal dele é que aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui ele é um lápis bem gordinho. E nessa outra parte ele vem pra gente esfumar. Então dá pra usar também de sombra. Mas não é esse intuito que eu vou usar agora, tá? Então eu venho aqui e passo bem pouquinho. É só realmente pra dar uma cor. E ele é muito intenso. Então tem que saber passar pra não errar a mão. Então é só um pouquinho, ó. Até passei muito. Então quando eu passo muito nesse caso, aí eu pego a esponjinha pequena que eu mostrei pra vocês. E eu dou uma esfumada bem de leve, só pra abrir mais o olho. Meu olho já é grande, mas eu acho que fica mais bonito. E pra finalizar o olhar, eu aplico esses 2 rímels. Eles não são 2 rímels, na verdade, esse da Benefit, que ele tá bem usadinho, ele é um primer pros cílios. E esse da Guerlain, que ele é bem pigmentado, ele dá uma levantada no olhar linda. Então eu aplico primeiro o primer e depois esse rímel aqui. Ó, então, deixa eu mostrar. O primer, ele é marrom. Então, e ele faz grudar mais o rímel na hora que a gente passa. Então ele é bem legal e ele aumenta os cílios. Pelo menos dá esse efeito. Então, a gente passa. Vou passar só em um olho pra gente ver a diferença. Aí aqui, ó, as cerdas desse rímel da Guerlain, que... Cadê aqui o nome, ó? É a máscara Noir 1, essa. Então, eu passo primeiro assim. Cada um tem uma técnica, gente, então a gente tem que ver o que fica melhor pra cada um. Olha a diferença do olhar. Dá pra ver bem um olho sem nada e esse daqui que eu apliquei o primer mais o rímel. Tá bem intenso e ele também aumenta o olhar, ele fica incrível. Às vezes só um gelzinho na sobrancelha e o rímel, gente, já muda a mulher. Eu falo que toda mulher deveria acordar com esse cuidado. Apliquei de novo o primer nesse outro olho e agora a gente vai aplicar o rímel pra ficar os 2 iguais. Que a gente já conseguiu ver a diferença que a gente queria. E pra vocês terem uma ideia. Eu tô amando esse rímel aqui da Guerlain, juro. Fazia tempo que eu não encontrava um rímel que dava o resultado que eu queria. Eu gosto de um rímel que dá uma alongada muito grande no olhar, porque eu não faço, faz tempo que eu não faço, na verdade, o fio a fio, né? Que também dá aquele aspecto maravilhoso. Esqueci, já ia esquecer, né? O iluminador, eu tô usando e tô amando esse aqui da Shiseido, ó. Que é o Cosmic 3. Eu vou mostrar agora ele aberto pra gente ver o tom.
Eu acho que iluminador é muito particular o tom, porque às vezes eu gosto de dia usar um e à noite usar outro. Esse daqui é um tom que você pode usar em qualquer momento. Então, aí você pode pegar ou uma esponjinha, que aí eu aplico ou com essa, ou esse pincel, tá vendo? Que ele é mais espalhadinho as cerdas, pra aplicar. Então, mas como esse iluminador ele é mais compacto, eu prefiro aplicar mesmo com a esponjinha. Então eu pego, passo bem pouquinho, ó, não sei se dá pra ver, ele tá um pouquinho pigmentado. E aí eu passo aqui pra iluminar um pouquinho, porque dependendo do jeito que a gente olha, ele mostra. Aplico um pouquinho na pontinha do meu nariz, porque vai dar aquele efeito que eu quero junto com o contorno. E pra receber o batom, eu passo aqui bem pouquinho. Eu não vejo muita diferença, né? Mas todo mundo diz que dá. Então a gente aplica também. E pro dia eu aplico só nessas regiões mesmo, iluminador, que eu acho que fica incrível e dá um aspecto de mais luz no rosto. Eu sempre finalizo dessa maneira com o iluminador. Aí, pra acomodar melhor a maquiagem e pra realmente sumir todos os meus poros, eu aplico o Mix and Fix da Makeup Forever. Ele é incrível, gente. Tem gente que aplica até antes de fazer a maquiagem, mas eu gosto de aplicar só pra finalizar. Você borrifa no rosto, né? Eu vou passar um negocinho, vocês vão ver como que funciona. Ele é um líquido, parece uma aguinha, mas esse daqui, ele fixa muito bem. Então você vem, aí passei, aí eu pego o meu leque, né, as técnicas, e a gente faz secar. Ele vai fazer a maquiagem durar muito tempo, às vezes o dia inteiro, e à noite você também tá com a pele maravilhosa, ó. Aí secou, abre os olhos também pra secar. Aí, tá, secou. Eu vou aplicar agora esse gloss, que é o 302 do Marc Jacobs, que ele é só pra dar uma cor. Então, por ser de dia, por ser uma make dia a dia, eu acho que tem que ser algo cor-boca. Não tem que dar cor, a não ser que você goste muito de trazer uma cor. Então, ele é muito suave, olha aqui, ó. Ele parece ser rosa, mas na hora que a gente aplica, ele dá muito a cor da minha boca. Quer ver, ó? Ele é bem cor, só pra dar um brilho e mostrar qual que é a cor mesmo da minha boca, pra ser uma maquiagem bem natural. Então a gente faz isso, ó. Ele tem a cerda bem mole, então ele é fácil de aplicar. Ele não é aquele brilho, aquele gloss que tem a cerda dura, ó. Aí a gente ajeita. E estou pronta, gente, depois do meu gloss. Finalizei minha maquiagem com um spray que eu acho que faz a diferença sim. Ele realmente dá ele alisa, parece que alisa a pele. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de maquiagem, que a gente escolheu fazer o preparo da minha pele, a pele que eu uso com maquiagem para reuniões, para alguns eventos, para sair, algo mais básico, mas que faz a diferença e mostra que a gente também está arrumada. Deixe seu like no vídeo, comenta, compartilha com todo mundo e não se esqueça de ativar os sininhos e se inscrever no canal, gente. Um beijo!